Estas são as notícias do Armagedon neste vídeo. Vamos descobrir a antiga marca do reino de Satanás. Vamos descobrir quem é realmente a Babilônia, a Grande, e vamos descobrir por que a Turquia vai ser a sede do Anticristo. Muitos têm especulado sobre quem a Babilônia, a Grande, realmente é. Roma tem sido a principal candidata para muitos, assim como Nova York. Mas nenhuma delas é a verdadeira Babilônia. A Bíblia nos diz que essa Babilônia é um mistério para o mundo, mas a Bíblia declara claramente exatamente onde o mistério da Babilônia está localizado. Não é a Babilônia original no Iraque. Mas ainda assim suas práticas são idênticas às da Babilônia. O sistema religioso babilônico girava em torno da adoração dos céus, o sol, a lua e as estrelas. O símbolo crescente e a estrela são as chaves, não só para quem é o mistério da Babilônia, mas também sobre a identidade da besta. A lua crescente e a estrela são conhecidos por serem os símbolos do Islã, mas estes símbolos antigos e demoníacos também eram os próprios símbolos de Baal-Amon. Baal, ó falso deus da antiga Mesopotâmia mencionado na Bíblia, que era adorado juntamente com Astarote, a deusa das estrelas. Estes símbolos percorrem todo o caminho de volta para Nimrod e Semiramis. Semiramis era a esposa de Nimrod, mas ela também era sua mãe. Esta meretriz repugnante começou todas as religiões do mundo. Quando Deus mudou o idioma do povo e eles pararam de construir a Torre de Babel de Nimrod, esse culto de Nimrod e Semiramis continuou a se espalhar para essas nações divididas. A maioria dos quais tem um deus e deusa como a base de sua falsa religião que começou com Nimrod e Semiramis. Seus cultos passaram de um império para o próximo. No Egito, havia os chamados Osíris e Ísis. Na Síria, Assur e Ishtar. Em Babilônia, Bel e Belit. Na Pérsia, Mitra e Anaíta. Na Grécia, Hélios e Ártemis. Em Roma, Apolo e Diana. Em toda a Babilônia, eles são principalmente chamados Baal e Astarote, a rainha dos céus. No livro de Atos eles são chamados de Moloque e Renfã. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vos fizestes para as adorar. Mas ao longo das mudanças de seus nomes, uma coisa permanece o mesmo: os símbolos pelos quais esses falsos deuses são identificados. O crescente e a estrela. No Egito, a crescente e a estrela foram postos na cabeça de Ísis. E o touro Apis também carregava a imagem do disco sol de Ísis entre seus chifres em forma de crescente. E se você olhar de perto pode ver que o verdadeiro autor destes símbolos é a serpente. E ela é a única a receber a adoração através destes símbolos do crescente e da estrela. A Bíblia nos diz que a serpente é Satanás. Durante a época romana, Semiramis era adorada sob o nome de Diana. A imagem de Diana estava mais uma vez com a crescente e a estrela do Islã. E eles também se curvam e adoram a sua imagem na forma de um meteorito que caiu do céu, porque o meteorito retrata sua imagem astrológica da estrela e da lua. Quando os apóstolos tentaram ministrar ao povo de Éfeso, todos eles, com uma só voz, continuaram clamando por cerca de 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, e tendo acalmado a multidão, o escrivão das cidades disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da sua imagem que caiu do céu? Claramente a imagem que caiu do céu era um meteorito. E todos os adoradores de Diana a adoravam da mesma forma, gritando: grande, grande, grande é Diana. Isto é exatamente como os muçulmanos louvam a Alá. Eles se curvam em direção à cidade de Meca, repetindo Allahu Akbar diversas vezes, pelo que Allahu Akbar significa Alá é grande. E é um mesmo grito ouvido pelos adoradores de Diana. Enquanto eles se curvam em direção à grande cidade de Meca, essa cidade se tornou como Éfeso, a cidade que detinha a imagem do meteorito que caiu do céu. Eles também proclamam que Diana foi grande. Para os muçulmanos, assim como Éfeso, também se prostram a uma imagem que caiu do céu. E os muçulmanos são vistos beijando e acariciando esta pedra como se fosse uma mulher. Com efeito, Meca é a grande prostituta, cujos adoradores a chamam de grande.
e o seu próprio título escrito em suas testas. Babilônia a Grande. Quando o anjo levou João para o deserto para ver esta meretriz, lhe disse que não era apenas um falso sistema religioso, mas uma cidade religiosa também. A cidade apenas religiosa que pode ser encontrada em um deserto é Meca. E, surpreendentemente, o próprio símbolo da estrela de Semiramis, a prostituta, ainda está sendo cultuado até hoje por muçulmanos em todo o mundo na forma da pedra Kaaba. Os muçulmanos afirmam que a pedra Kaaba era uma estrela que caiu do céu. É o mesmo símbolo da estrela de Semiramis, a rainha dos céus. E ela ainda está sendo adorada até hoje, exatamente onde o anjo disse que esta meretriz poderia ser encontrada. No ermo do deserto. Babilônia não é Roma nem Nova York. Nenhum desses lugares são encontrados em um deserto. A última vez que Israel estava no deserto, eles também estavam adorando um falso deus. Ó bezerro e o ouro que Moisés destruiu. Este era o mesmo deus bezerro do Egito, o deus touro, que levou o próprio símbolo da prostituta Ísis entre seus chifres em forma de lua crescente. Graças às descobertas de Honviat nós sabemos exatamente que esta falsa adoração ocorreu no deserto da Arábia Saudita, onde o altar para o bezerro de ouro ainda está mantido em segredo pelo governo da Arábia. O mesmo país e deserto, onde os judeus adoraram esta besta bezerro de ouro e a estrela símbolo da prostituta, é o mesmo país, deserto no qual encontramos a cidade de Meca. Meca se tornou o centro global de adoração da lua e da estrela, exatamente a mesma religião da antiga Babilônia. Antes do Islã, Meca era uma cidade dedicada a muitos falsos deuses. A falsa deusa Alat era a esposa de Alá. Alat era a deusa da lua e deusa da fertilidade Semiramis, que Satanás tem usado desde o início. Seu santuário a Kaaba, que abrigou o mais famoso ídolo de Alat, o meteorito Pedra Negra. Maomé tomou a cidade de Meca em 632, e ele entrou em seu santuário e destruiu os ídolos de Alat. No entanto, seu ídolo de Pedra Negra foi preservado. E Maomé até ajudou a posicionar o seu ídolo Pedra Negra na parede leste da Kaaba. De fato, a Kaaba é o ídolo da prostituta. O anjo disse a João que a prostituta está assentada sobre muitas águas. Então ele me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. O anjo disse a João que as águas não eram mares, mas pessoas de todo o mundo, de muitos povos, nações e línguas. Esta é uma descrição incrível, ver como os muçulmanos vêm de todo o mundo para o Hajj, este fluxo de pessoas circulando ao redor da Kaaba como água. De fato, esta prostituta se assenta em muitas nações, povos e línguas. E todos eles se prostram e adoram a imagem de Semiramis ou Diana, que caiu do céu. A chamada muçulmana oração espelha exatamente a forma de adoração que Nabucodonosor criou uma imagem na planície de Dura. Quando todas as pessoas em seu reino ouviam a música, que era uma chamada para a oração, todos eles tiveram que se curvar em direção à imagem que ele criou, ou ele disse que seriam condenados à morte. Isso é idêntico à forma islâmica de adoração. É exatamente a mesma forma de culto babilônico instituída por Nabucodonosor. E na chamada oração dos muçulmanos, assim como os babilônios, todos se prostram e adoram uma imagem. O culto a Bel, na Babilônia, girava em torno do culto ao sol. E espantosamente, os tempos de oração islâmicos baseiam-se nas 5 posições do sol ao longo do dia. Na verdade, os 5 momentos de oração devem ser julgados por coisas como: qual é a cor do sol, por quanto tempo dura a sombra, ou se há luz deixada no céu. Você poderá descobrir a partir do Wikipedia como os tempos das orações islâmicas estão vinculados ao próprio sol. O mesmo sistema da besta de adoração babilônica, já em vigor, está aguardando a imagem falante da besta, que pode ser a própria rocha Kaaba, que Maomé declarou que um dia falaria, e que daria sabedoria a todos que a tocassem. Poucas pessoas têm ligado os pontos para o Islã. Aqueles que recusarem a se curvar em direção à imagem da besta islâmica, quando a chamada a partir dos minaretes for ouvida em todo o Império Islâmico, serão condenados à morte, assim como Nabucodonosor.
Na Babilônia eles adoravam ao deus Sol através do quadrado mágico. E os sacerdotes babilônicos usavam estes amuletos de selo do Sol como selo de proteção contra a vontade de Deus a si mesmos. Eles acreditavam que os números de 1 a 36 representavam as 36 constelações que também eram deuses. E o total de todos os números equivale a 666, que representava ainda o deus Sol que era seu rei. Escondido na praça de Babilônia estava um símbolo de 6 lados, um símbolo que abrangia todos os falsos deuses de lá. Este formato cria um cubo tridimensional ou casa para esses deuses, que é exatamente o próprio formato da Caaba. Mas isso não é tudo. Vendo como o Deus Sol babilônico era o governante supremo sobre esses outros deuses ou constelações, seu número foi colocado do lado de fora da praça, na mesma posição em que se encontra o 666 no selo babilônico. É a mesma posição em que encontramos a pedra Caaba, posta na parede da Caaba. Sem dúvida, a pedra Caaba está intrinsecamente ligada com a adoração ao Sol babilônico e a adoração dos céus. O próprio nome Caaba em português significa quadrado ou cubo. É o mesmo quadrado mágico que os babilônios usavam para adorar o seu deus Sol. A pedra negra Caaba representa o Sol em torno do qual todos os muçulmanos, como as estrelas, giram. Alguns muçulmanos proeminentes disseram que os muçulmanos circulando a Caaba se assemelham à órbita da galáxia. O Wikipédia diz: tem sido proposto, por exemplo, que o ato da Tawaf se assemelha à forma de uma galáxia quando vista de cima. Esta circular é interessante porque o lugar onde Nabucodonosor colocou seu ídolo era chamado de Dura. Dura significa círculo. Muçulmanos retratam Alá em símbolos do sol e da estrela. E você pode ver claramente nas portas da Kaaba que o nome de Alá é retratado com símbolos do sol. Na Bíblia que foi traduzida para o árabe, há algo muito surpreendente. Encontra-se o número árabe 666. É uma palavra e essa palavra é rocha, como na pedra Kaaba. A Bíblia está nos dizendo que o 666 está diretamente ligado à pedra Kaaba do Islã. A Bíblia descreve a besta como vinda do mar. Por isso foi interessante descobrir que em milhas marítimas náuticas, a distância da Kaaba em Meca para o Domo da Rocha em Jerusalém é exatamente 666 milhas náuticas. Maomé chamou a pedra negra de Amen Alá, que significa a mão direita de Alá. Mas na Bíblia, o próprio Jesus é referido como a destra de Deus. E ele se senta à direita de seu Pai. Ele também é chamado de a pedra angular. Portanto, esta pedra é literalmente um substituto para o Cristo. Maomé também declarou que ao fazer o Hajj, que significa fazer a peregrinação a Meca uma vez por ano, circulando ao redor da pedra Kaaba 7 vezes e depois toca-la, que Allah usa a pedra negra para levar seus pecados. Mas uma vez podemos ver Cristo sendo substituído por esta pedra. Porque a Bíblia diz que é Jesus que tira os nossos pecados através de seu sacrifício. E Maomé substituiu Jesus Cristo com uma pedra caída do céu. Moisés disse claramente: que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua, e as estrelas. Todo o exército dos céus. E sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo todos os céus. Deuteronômio 4:19. Sem dúvidas, os muçulmanos estão desobedecendo claramente a Deus, curvando-se a uma estrela caída do céu. Atos 7:39 diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Foi então que eles fizeram o ídolo na forma de um touro, e ofereceram um sacrifício a ele. Tiveram um banquete em honra do que eles próprios tinham feito. Então Deus se afastou deles e os entregou para adorar as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Deus diz que se afasta daqueles que adoram o exército do céu. Porque essa tem sido a religião dos pagãos ao longo das gerações do mundo, e também a própria religião do Islã. Se inscrevam no canal pertinho do fim.